Segundo Leon Denis, na obra O Espiritismo na Arte, a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. Ou seja, a arte é a única coisa no Espiritismo que sintetiza filosofia, ciência e moral. Busca é filosofia, estudo é ciência, manifestação é a vivência do Evangelho. E para o Espírito Rossini, na Revista Espírita de 1868, a música é a médium da harmonia. E a harmonia é a lei que governa o cosmos, o Evangelho do Cristo. A música é uma das entradas para as moradas celestes. E como Santo Agostinho, cantar é orar 2 vezes. Então, quando os médiuns ou os musicistas se preparam para personificarem as imanências de suas consciências, o eflúvio dessas virtudes que partem de suas consciências do reino de Deus nelas existentes. Conforme a proposta, com o centro coronário, já estão em conexão com o cosmos. Da essência da consciência, com o centro coronário, sobre a regência da vontade, até a mente, faz N conexões com o cosmos, dependendo da pauta que se pretende. Quando chegam nas suas mentes, esses pensamentos enriquecidos por esses eflúvios, fracionam-se em incontáveis cores, dependendo das virtudes que se expressam e da pauta elegida. As cores se transformam em vibrações e as vibrações se transformam em sons. Sons que vão semear ou estão semeando a mensagem. Estão apenas divulgando ou trazendo sementes de luzes para a nossa consciência. São esses que, se encontrarem a harmonia na cortina que separa o ouvido externo do ouvido médium, que é o tímpano, facilmente ele vai atravessar essa fronteira. Senão, daqui para fora, ele vai parecer apenas barulho. Mas se entrar, o martelo recebe, resvala na bigorna, reflete no estribo e mergulha no ouvido interno. Que após passar pelo labirinto desse plasma divino que nos dá a posição do equilíbrio e várias outras coisas, atravessa para os cílios sutilíssimos para comunicar a boa nova em todo o sistema nervoso que conduz o corpo humano. E a partir dali, por meio da glândula pineal, permeia as estruturas perispiríticas, aportam-se no mundo mental e vai fazer morada na essência consciencial do ser. Por isso que eu pedi para vocês lerem, a mensagem do médium, do profeta ou do vidente é endereçada à consciência profunda do ser manifestado. E por mais que o periférico ignore isto está sendo enviado para o reino de Deus em cada um. E vai ficar como se fosse pequenas vibrações, pulsos vibracionais, as sementes que foram plantadas lá. E o portador da semente, se continuar semeando, porque está conectado agora, elas vão eclodindo, até que eclodem o potencial ignorado. Então, se soubéssemos ouvir músicas de boa qualidade, nos curaríamos de todas as doenças. A primeira coisa. Iluminaríamos a nossa consciência. Porque para Rossini e Leon Denis, a música acelera o progresso de evolução da humanidade. Quando Hitler intencionava conquistar um país por ocasião
da guerra, a primeira coisa que ele analisava era o tipo de música que aquele povo gostava. Ele já sabia quem ia enfrentar, se seriam párias ou gente altamente qualificadas. Então, quando ouvimos as músicas que trazem a boa nova, a boa mensagem, que permeiam desde esses infracorpúsculos até o mundo atômico, desde os microvórtices de energia no mundo celular até a totalidade do ser, sem lapso de tempo. Se não fosse a música que eles entoaram aqui, não haveria a ambiência que nós estamos tendo, que é a melhor de todas as ambiências que eu encontrei até hoje em todas as palestras. Este foi, está sendo, e eu creio que será por muito tempo. Espero que encontremos à tarde ambiência ainda melhor, com todo respeito a vocês, para o nosso e para o bem de todos. Para mim, está me marcando profundamente, porque estamos alcançando estados de consciências jamais alcançados até então. Estados de lucidez e força de mergulhar no psiquismo de vocês, que se abriram para que nós possamos de fato nos sentirmos um. Não por acaso o Espírito Rossini afirmou: 3 concepções precisamos considerar no Espírito: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia, por ser o Evangelho a lei que governa o cosmos, tem o poder de nos arrebatar, porque é a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Evangelho é força, vitalidade e vida. E, ao mesmo tempo, a ciência com a função de nos esclarecer que força é essa, que vitalidade é essa e que vida é essa que estamos expressando ou que nos tornamos. E a virtude, a função de nos educar, porque o processo educativo da alma é a construção das virtudes. E quando virtude, ciência e harmonia tornam-se unas ou uma, recebe o nome de pureza. E quem não receber a boa nova do Cristo com a pureza do coração de uma criança, com harmonia, consciência e o cultivo de virtudes, não a compreenderá. Por isso que às vezes o intelecto não consegue alcançar. Se não conseguir, humilda-se, atendendo o convite de Kardec. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. E só não está compreendendo porque não deixou de lado o saber. E com ideias preconcebidas, jamais entenderemos aquilo que normalmente não estudamos. Isso é Manuel Filomeno de Miranda também na obra Tormentos da Obsessão. O Espiritismo se compreende por 2 meios, ou de 2 modos: pelo intelecto ou pelo coração. Vocês viram que a razão calcula, ela cataloga, ela compara e analisa. Quando a gente quer entender com o intelecto, você está calculando cada coisa que eu estou dizendo, vocês estão catalogando o que interessa, vocês estão comparando com o que vocês já têm e analisando, ver se mesmo parecido tem alguma coisa que acrescente. Agora, os sentimentos, se vocês se deixar conduzir por eles, eles vão criar a realidade a partir do que estamos ofertando. Eles vão edificar, vão alimentar e iluminar o que está sendo proposto. De modo que, quando falamos de autoconhecimento, estamos falando da noção que teremos do que somos constituídos. Quando falamos de autodescobrimento, além de saber do que o corpo é constituído, o perispírito, a mente, o psíquico, o emocional, o moral, o espiritual,
eu sei como funciona a ação da minha consciência, assessorada pelo sistema coronário, na regência da minha própria mente. Eu sei como funciona a mente na regência do perispírito, porque é ela que o constrói e por meio dele se expressa, já que a mente é uma emanação da própria consciência. Eu sei como esse perispírito age no meu próprio corpo. Isso é autodescobrimento. Agora, auto-amor é além de eu saber o que é, para que serve, eu sei colocar isso em ação, para resolver as minhas pendências, para que eu possa construir a harmonia à luz dessa ciência personificada em virtudes. E ao mesmo tempo, a certeza, a fé inabalável que eu, alma, sou uma fração diminuta da minha própria consciência. Que eu, corpo, porque o corpo também tem voz, muitas coisas que nós falamos das células e átomos, quem falam com vocês são os elementais do corpo. Eu apenas traduzo na linguagem compreensível. Por isso que Paulo de Tarso, num dado momento, olha para ele próprio. A alma que já se tornara una com Cristo, pediu para o mundo mental, perispiritual e físico, psíquico, emocional, sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, de modo que autorrealização é quando eu consigo retornar às origens e ficar em harmonia com as leis. A isso chamamos cura. Tudo que chamamos enfermidade é a ignorância e a dissonância com as leis. Se eu sair, isso é Leon Denis, se eu saio do trilho, adoeço. Se eu volto à corrente da vida, eu saro de todas as coisas. Está na obra O Problema do Ser e o Destino da Dor. O corpo físico, segundo Joana de Ângeles, é o efeito. A consciência que o criou é a causa. Ela é onipotente, segundo Kardec. Ela é onisciente, segundo Joana de Ângeles. Ela conhece todas as coisas, ela sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Ela é onipresente, de acordo com Joana de Ângeles. Ela está presente em cada uma das partículas desse corpo. Agora, o que vai depender é a pauta. O que eu quero fazer com este corpo? Para o processo de cura. Como uma amiga muito querida e amada, quando a deficiência visual ocorre, o que eu não quero enxergar em mim? Já que tudo que vejo fora de mim é um espelho. E tudo que reprovo fora de mim é o que eu não reconheço em mim. Porque se Deus está em tudo e se tudo são expressões dele, e ele é onisciente, e a lei é de amor, justiça e caridade, o que é que está errado fora de nós? Porque se estiver errado alguma coisa, Deus não é onisciente coisa alguma. Muito menos onipresente, tirou férias. Onipotente tão pouco, porque aquele avião atropelou outro avião, bateu em outro em pleno ar. Então houve uma falha humana. Nós preferimos acreditar. Mas Deus não estava lá. Mas estava naquele que caiu no oceano com 250 e poucos passageiros e somente uma garota de 11 anos de idade se salvou. Só estava nela. Os demais, não. É assim? Então Emmanuel narra: cure a catarata, a conjuntivite. Só não esqueças a educação espiritual de seus olhos.
Como eu estou curando os meus olhos? Eu não desejo apenas ver a sua embalagem. Eu desejo ver o seu produto, a sua essência. Se eu tocar no seu corpo, eu quero ir lá conversar com os microvórtices de energia que define a vibração real do seu corpo. Com eles eu quero conversar. São eles que fazem acontecer tudo no seu corpo, porque são eles que vão nos ajudar a comunicar com a consciência das próprias células e a própria superconsciência. Porque se eu não for fiel no pouco, no que eu estou vendo, no cuidar do próprio corpo, eu não vou conseguir comunicar com a minha consciência se não sei cuidar do corpo. Então a primeira coisa, o que eu não quero ver ou o que eu não estou pronto para ver. E se eu me preparo, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Outro amigo muito querido e muito amado perguntou, mas a preocupação é essa, como governar esses negócios, principalmente o pensamento. Como lá na Índia e até na China antiga, a mente parece um macaco louco. Não é a mente. Não é a mente. Embora sendo uma entidade. Ela é uma entidade, segundo André Luiz, Calderaro para ser mais exato, e outros mentores também, como o Alexandre. Ela está entre o mundo objetivo, que é da mente até o físico, e o mundo subjetivo, com a função de promover, não de perturbar. Isso é a função da mente. A vontade, que é a gerente da mente, segundo Joana de Ângeles, gerente é por conta de Emmanuel, que enxergou ela como gerente esclarecida da mente. Para Joana de Ângeles, ela está a serviço da consciência profunda, do reino de Deus em nós. E tudo que ela almeja trazer para a mente é a proposta de construção de paz íntima e a conquista do infinito. Nada mais do que isso. E é ela, segundo Miramês, que vai trazer as imanências da consciência e vem grávida, ela vem fecundada da consciência até a mente, e quando ela pare, o filho chama-se pensamento. Então ela está conectada com o pensamento. Agora ela vai entregar a encomenda para a alma, que está exercitando o racional, a inteligência, a imaginação, se tem o conhecimento. E com um link na memória que está na mente, para comunicar-se com quem ela deseja obedecer, com um dos dois senhores. Ou o senhor do mundo objetivo, ou o senhor do mundo subjetivo. Se quiser criar e semear e continuar semeando virtudes, a conexão será com o superconsciente. E Mahatma Gandhi, após escolher qual dos senhores, porque antes servia o senhor do mundo objetivo, era violento, vivia no trivial e etc. Mas com uma senha, com um novo link, com 12 versículos do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E Sermão do Monte, para quem não sabe, é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ele conseguiu fazer a viagem deixando o seu corpício sem comer uma semaninha para que ele obedecesse. E com o processo de meditação, de introspecção, viajou para a consciência e voltou fecundado pela ciência da paz. E começou a pregar a não violência. Semeou inicialmente na consciência de mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses. Levou forças de estímulo para que eles se libertassem do jugo dos ingleses, as perturbações, os que escravizam. E depois continuou semeando pelas suas atitudes. Por isso que não adianta uma bela oração ou ouvirmos a mais bela melodia se não dermos sequência na ação. Emmanuel e Meimei narra
A oração é quando nós fazemos uma conexão com Deus, interno ou cósmico. Agora, eles, interno ou cósmico, esperam a sequência, que é a ação, e vêm conosco para a ação também. Estava escrevendo isso no novo livro ontem. Então, oração, nós vamos mergulhar na nossa consciência e retornar de dentro para fora num processo de iluminação de dentro para fora, trazendo luzes virtuosas para a mente, para iluminar ou permear o universo perispiritual e terminar nos microvórtices das próprias células. E a partir dali, reconstruí-las, ressignificá-las, ou reprogramar o fenótipo, que é o comportamento hereditário do DNA, que nós nascemos com as tendências de doenças X ou Y, e se quisermos e tiver um nobre propósito, mudar o genótipo também. Joana de Ângeles, vamos lá. Genótipo que não pode ser mudado. Dor é bênção, e Deus a envia somente aos seus eleitos. Evangelho segundo o Espiritismo, lição paciência. Então, se quiser mudar o fenótipo, que seria o comportamento perante a dor, então aceite a dor, não reclame. Mas ela vai desenvolvendo a tese, mais tarde, todas as dores e os sofrimentos nascem da ignorância, e todas as enfermidades ocorrem devido ao uso inadequado da energia, princípio inteligente do universo, que é a matéria-prima do cosmos. E, ao mesmo tempo, a autora narra que há uma nova compreensão do amor, não há mais necessidade da dor. E mais tarde ela traz em outra obra: há um médico interno no próprio corpo e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. Há outro muito mais hábil no perispírito e outro muito mais na própria mente. E a consciência, que é a causa de todos, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E agora vamos trocar em miúdos, porque na obra Plenitude, não por acaso tem esse nome, o amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as doenças ou enfermidades, todos os tormentos, todo o sofrimento humano. Ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Quem escolheu o amor como única razão do seu existir, não precisa da dor para evoluir. Mudou o genótipo, mudou o software. Não mais o Windows, o Linux, que eu posso fazer o que eu quiser para mudá-lo, para aperfeiçoá-lo. Eu não fico na dependência do outro fazer atualizações. Se eu não gostei disso, eu vou adequando ele à minha necessidade. Então, como fazer isto? A maioria das pessoas fala: mas como eu posso pacificar os próprios pensamentos? Se eu não consigo ouvir a música, eu começo com boas leituras. As boas leituras enriquecem a mente. A mente não é o meu consciente, meu racional. Acalma as emoções não pertencem ao inconsciente. Estimula o progresso. A vasta rede de progresso e de sublimação não está no superconsciente. Emmanuel e Joana de Ângeles. A boa música, a Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo, o Bolero de Ravel, as 4 Estações de Vivaldi e outras de semelhantes jaez, ou jaez, nos auxilia na cura de todas as doenças físicas, psíquicas, morais e espirituais. Por ser a médium da harmonia, e quando nós ouvimos a música ao vivo, tem um poder muito maior, porque tem a vibração dos envolvidos na pauta. Assistir uma palestra ao vivo, em loco,
é uma coisa. Ouvi-la depois no áudio é outra coisa muito diferente. Não teremos mais a ambiência propícia que tivemos aqui. Outro meio de educar e acalmar esse povo. Porque normalmente não é o pensamento que está perturbando, é a emoção, a ansiedade, a insegurança que o está desnorteando. E segundo os mestres Emmanuel, Yogananda e Miramês, Emmanuel fala que se eu conseguir pacificar as emoções, eu consigo a soberania como alma, dar ordens e ser obedecidos. Yogananda fala que se eu aprender a respirar, eu pacifico as emoções. Porque o ar, segundo Miramês, traz em si a essência do Evangelho, que é força, vitalidade e vida. O ar que eu estou respirando. E o ar vai permear o meu campo vibracional e após tocar nesse campo, já vai ser qualificado pelas minhas intenções. Quando visita as minhas narinas, filtrado por esses espelhinhos, aquecido e umedecido pela mucosa, atinge sensores sutilíssimos nessa altura, que já permeiam com o seu energismo fisiopsíquico, moral e espiritual, porque ele está enriquecido de exatamente tudo no cosmos, de Deus, dos Cristos e etc. E antes de adentrar nos pulmões, ele adentra no corpo vital, no dos instintos, no emocional, no mental, nos dos desejos, e vai até o âmago do ser, se soubermos respirar. E a respiração, trazendo junto a alegria de viver, ela vai abrindo a alegria aos espaços, para que estas imanências crísticas e cósmicas permeiem o nosso próprio cenário. E com isso nós vamos relaxando. É a presença de trabalhadores em maior quantidade que nos tiram a atenção. A atenção é um trabalho às vezes intenso de poucos colaboradores, muitas vezes sem qualificação. E agora elementos mais nobremente qualificados, todo mundo se acalma porque tem gente suficiente, tem nutrientes suficiente para todos. E ao mesmo tempo, a concentração. O que é que eu quero fazer com a energia do meu corpo? Para a minha amiga que deseja corrigir a falha dos seus olhos físicos, além da reprogramação do genótipo e do fenótipo, ela vai intencionar trazer para o auxílio da cura ou da reconstrução dos tecidos alguém que tenha a expertise, a especialização na reconstrução dos mesmos. E se vocês cortarem uma cenoura, ela vai parecer com a íris. Se cortar um caqui, idem. Então vocês vão saber que as frutas que têm o formato dos nossos órgãos ajudam-nos à reconstrução dos tecidos. E como elas são espaçonáveis, que trazem energias até de outros orbes, até alienígenas, ETzinhos, porque são poeiras de estrelas que se transformaram em matéria por aqui, conforme vários autores. E agora eu vou concentrar a minha ação. Bom, esse tecido adiposo não necessário, porque há tecidos adiposos essenciais ao corpo. Por isso que não adianta comer a picanha quem gosta, é necessário comer a gordura da picanha. Ela é muito mais nobre do que a própria picanha, o músculo em si. Agora, o excesso de gordura, trazer só ela, que vai complicar. E se ainda são carnívoros, entender que o mínimo que podemos fazer, junto com a carne, que se vier sozinha, para os bem carnívoros mesmos, ela vai levar 3 dias para sair do corpo. A partir de 24 horas, ela vai apodrecer sem utilidade. Agora, se eu tiver o cuidado de trazer fibras, bom carboidrato, como a mandioca, a batatinha ou até o pão,
o arroz, etc. E fibras para ajudar no processo de metabolização, digestão. Em até 24 horas já aconteceu o processo. E não haverá prejuízos maiores. E a intenção, eu estou desviando os tecidos adiposos, se for o caso que eu já tenho, para a reconstrução do meu campo visual. Agora veja o segredinho com Joana de Ângeles. As ideias enobrecedoras, que é esta idealização, os meus planos, os planos de futuras ações benéficas, já são portadores de energias equilibrantes de dentro para fora, que vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. E a partir daqui, o indivíduo vai concentrar-se numa visão saudável. E a visão saudável é quando eu respeito a vida em todas as suas expressões. Saúde é sinônimo de harmonia. Harmonia é sinônimo de vivência do Evangelho na prática. Então o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, relacionando com tudo e todos em perfeita harmonia, visando o aproveitamento total da energia, o não desperdício e o fazer o máximo com o mínimo. Projetar-se no tempo em condições de equilíbrio. Ele vai ver-se daqui a pouco, amanhã, já em condições de perfeito equilíbrio. Ver-se recuperados. E agora o segredinho, a cereja do bolo. Assumindo as responsabilidades onde você vai usar os olhos e para quê. Ou desenvolvendo as atividades que você pretende encetar. Então, todas as vezes que apresentamos esse propósito, quando não preparamos o terreno, com boas leituras, com boas músicas, com respiração, com relaxamento, com concentração, com meditação e etc., eu começo a recitar, por não saber o que orar, e ainda é errado. Pai nosso que estás nos céus, o povo apavora. Fala, Deus está no céu e nós estamos aonde? Agora, se eu sei pelo menos qual o Pai Nosso aramaico, segundo o pós-doctor Severino Celestino, que pós-doutorou-se em ciência das religiões, Pai Nosso dos céus. Tudo que existe é Deus. Ou tudo que existe são expressões em Deus. Se existe céu, tudo, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Se eu falar o antigo santificado, o cara não é bom. A gente está torcendo para que ele saia do Deus de Moisés, olho por olho, dente por dente, para o Deus de Jesus. Orar pelos que perseguem, nos caluniam, amar quem nos odeia e fazer o bem a quem nos deseja o mal. Santo é. O cara é bom, já é. Então ninguém sente ameaçado. Venha a nós o teu reino. A nós não acreditamos nele, então o reino não é para nós, é para eles que acreditam. Estamos fora. Já que estamos fora, vamos bagunçar esse negócio. Agora, se é o Pai Nosso original, venha o teu reino. É para nós, estamos incluídos. Eles se acalmam. Seja feita a sua vontade, desde que não contrarie a nossa. Ou no original, tua vontade se faz. A vontade do cabra vai fazer, porque ele é onipotente, ele é onisciente, onipresente, queiramos nós ou não. Se não ajuntarmos com ele, vamos espalhar o ambiente. Tua vontade se faz aqui na terra, nesta, ou como nos céus da minha consciência, por toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho. Só que agora não é assim. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Se quisermos alguns manjares, vamos primeiro ter que trabalhar. Cada trabalhador será digno do seu salário. Então ninguém vai ficar ocioso daqui para frente. Perdoa as minhas culpas, Senhor, e depois me ensina a quem me ofendeu, me ensina a perdoá-los. Isso não deu certo no Evangelho. Está lá no Novo Testamento. Você foi toda dolorida lá e Ele aliviou as suas dores.
Aí você volta, ela cega, sentada esperando a sua vez, você tropeça nas pernas delas, porque agora sai vendo passarinho verde, que não tinha mais dor, tromba e cai. E caiu, doeu. Aí você lembra da dor e resolve pegar a bengala, a muleta dela e dar uma surra nela, sendo que você que não andou por onde anda. E depois volta lá para pedir perdão outra vez. E ele fala, nananina, não. Se eu te aliviei de muitas coisas, você não aliviou de uma coisa que você mesmo causou por não andar por onde anda, está entregue à própria sorte. Só que o original é, perdoa as minhas culpas quando ou após eu houver perdoado a culpa daqueles que me ofenderam. Livrai-nos do mal. Ele não criou o mal. Não nos deixes entregues às provações. Eu coloco por minha vez no plural, mas no original está no singular. Não nos deixe entregue à aprovação. Quer dizer, não me deixe sozinho. Nem precisaria pedir, porque Ele é onisciente e onipresente. Porque assim nos resgatas do mal. E só se resgata do mal fazendo o bem. Porque não fazer o mal não é suficiente. É necessário fazer o bem. E se eu concordar com essa pauta, aí eu assino, assim seja. Ou que seja assim. Ou amém, segundo o autor. Então, se eu tenho a noção disso, eu criei a ambiência amorável e acolhedora. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Todo o meu subconsciente, meu inconsciente, as forças perturbadoras. Aprendei a respeito de mim que eu sou brando e humilde de coração. E o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A única coisa que eu peço é que vista a roupa nupcial para permanecer no festim. Ou seja, observe a lei de amor que tem a função de compreender o estado evolucional de cada ser. Não exigir além do que cada um pode ofertar. Educar, corrigir o que parece em dissonância. E iluminar, que é a caridade. A justiça tem um processo educativo e de correção. E a caridade é um processo de autoiluminação, de iluminar todas as perturbações, transformando-as em virtudes. Então a gente começa a pauta, Pai Nosso dos Céus. Aí aparece o camarada. Quem é esse moço? Separa o Pai Nosso. É a essência que nutre e norteia nossas consciências. Mas o que é Ele de fato para você? Você, que acabou de chegar, Madre Teresa. Você também é uma expressão dele. Mas disseram-me que sou mau. Não é. Você tem a aparência por ignorar a si próprio. Pode existir em você a incompreensão ou a ausência do bem. Mas se você permitir-se ajuntar com esse rebanho, um simples carvão que ajunta-se num braseiro se torna brasa também. Isso é um fato. E nesse diálogo acolhedor, eu vou lembrar cada uma dessas aparentes perturbações que o que fora feito ontem era virtuoso. O que foi instintivamente pela preservação da vida realizado foi feito por amor. Porque alguém permitiu que eu fizesse, porque esse alguém, que é a consciência macro, ele estava presente. Ele sabia e ele podia modificar e não modificou. Se não fez, porque era o que eu precisava para aquele momento.
Mas após matar por necessidade, quando eu estava no universo das sensações, eu matei porque tinha um sabor nesta matança. E com isso desenvolvi memórias, porque a sensação é esse sabor naquilo que se mata, intencionando a preservação da vida. E a emoção é a memória do ato. E o sentimento é o juiz que vai julgar se o ato foi bom, se foi necessário ou se não foi. E a partir desse julgamento, a consciência de culpa se estabelece, a autopunição mediante as nossas crenças. E deveríamos apenas reconhecer que não foi bom, arrepender-se e fazer de novo. Por isso, esta é a nossa função, de lembrar a esses seres, como Joana de Anjos nos oferta as informações, porque ela continua semeando. Não existe nada de promíscuo inferior dentro de nós. Existem as nossas criações. E a primeira atitude, segundo Chico Xavier, é a aceitação. Como falo no popular hoje, aceita que dói menos. Mas a aceitação não é isto. Não é uma resignação sem ação. É resignar-se na ação, ou resignação ativa. Hamed decodifica a informação de Chico e Emmanuel. A aceitação é termos a habilidade de reconhecer, identificar a realidade que está acontecendo, está doendo, eu estou sentindo. Como que eu posso negar? O câncer se instalou. Não adianta falar o CA para evitar o nome, ele precisa ser reconhecido. Então eu reconheço que está acontecendo alguma coisa, avalio a situação e proponho mudanças que integram todos na pauta, sem a intenção de expulsar quem quer que seja. E a partir desse diálogo, se pararmos e darmos atenção e permear nessas estruturas as nossas reais intenções, porque eu posso estar com a real intenção e não ser aquilo que estou desejando. E esta honestidade, esta humildade para reconhecer a própria ignorância, a sinceridade, sou eu que quero colocar a mão na massa, isso é que nos dá autoridade moral frente a essas estruturas. Sejam enfermidades físicas, psíquicas, morais, espirituais e emocionais. Então a minha honestidade, conforme aconteceu com Petitinga, então presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele começa a sua preleção e chega um espírito manifestando por um outro médium e começou a delatá-lo. E não foi delatação, delação premiada, de grátis lá. Você é isso, você é aquilo. E ele parou a fala e começou a chorar conforme o aparente obsessor ia falando. E após ele falar até não ter mais o que dizer, meu irmão, na minha preleção eu não disse que eu era o que eu estava falando. Porque em realidade eu sou tudo que você disse, mas um tanto que você não conseguiu dizer. E agora foi o outro que desmontou. E salvou uma alma por reconhecer a sua própria ignorância e as suas próprias deficiências. Então eu não estou dialogando com alguém e falando que eu sou o que não sou. Então a humildade me qualifica e me põe no meu lugar. Ela não desqualifica. E eu posso dizer, eu não sou ainda o que gostaria de ser. Mas não sou nada como quiseram fazer isso com Madre Teresa. Quem tu pensa que és? Não passa de uma gota d'água no oceano?
Sim, reconheço a minha pequenez, mas sem mim o oceano seria menor. E quantas vezes nos mutilamos? Nós nos esmeramos, nos esforçamos ao extremo, a pessoa vem e elogia, imagine, são seus olhos uma coisa, eu me ralei, obrigado, obrigado, e parabéns a você que teve a sensibilidade de reconhecer alguma coisa que eu fiz de bom, porque se fosse outro que não tinha, você não sabe fazer as coisas direito, né? Direito em relação a quê? Se você fizer o que é direito e me ensinar, quem sabe da próxima vez eu posso até tentar te agradar. Mas você não faz coisa alguma, é um peso morto para a sociedade, ainda quer julgar o bem que eu fiz? Então essa lucidez é que nos garante autoridade moral frente a essas estruturas, para que elas possam parar e nos ouvir. Somente assim, se eu quiser agora multiplicar isso, fidelidade na ação. Eu prometi no processo de enxergar a vida com novos olhos, e logo quem é que chega na minha frente? Mas Deus está nisso? Essa coisinha perturbadora que está, é Ele próprio perguntando a você, ou você deveria perguntar para Ele: Senhor, o que queres que eu te faça nessa expressão tua aqui? E como Emmanuel fala, não peça trabalho conforme a sua capacitação, peça capacitação conforme o trabalho que aparecer. Eu falo, é um intolerante sim, então vamos encarnar o entendimento, que é o contrário da intolerância. Mas é um ser que promove a guerra, encarne a ciência da paz, a paciência, a tranquilidade interior. Mas é um desesperado, encarne a esperança, meu filho. Mas ele não acredita em nada, encarne a fé. E conforme a proposta, os upgrades vão sendo feitos à semelhança do Neo, pedindo assistências àqueles que estavam na retaguarda lá no filme Matrix. Preciso para agora um helicóptero, curso de pilotagem e tudo. Senão eu não saio da situação. Mas de vez em quando vocês vão achar oráculos que sabem o caminho, mas por conta de caramelos, de rosquinhas, não tem certeza do vir a ser. Por isso só o Neo voou. Após guerrear com o ego ou com o inconsciente perturbador e perceber que não era briga. Aí quando ele mergulha dentro deles e desestrutura tudo e reconfigura, e agora percebe que era o super-homem e poderia viajar para outras instâncias. Então qualquer situação menos feliz, proposta, eu preciso criar as ambiências se eu quero que alguém semeie alguma coisa. Se o aluno está pronto, o mestre aparece. E se o mestre, se eu me considero um mestre, já apareceu em mim, agora alunos outros aparecerão para que a gente possa semear e após a semeadura continuar semeando, propagando a boa nova em espírito verdadeiro. E eu fui até 12:30 porque na minha agenda estava 12:30. Agora se for 12:00 que marcou, a espiritualidade marcou 12:30. Aí vocês vão perguntar para eles. Para mim, como eu disse, foi o melhor de todos os diálogos. A melhor de todas as preleções. Nunca mais serei o mesmo com o que comecei a absorver a partir da música que já começamos a perceber lá fora. Com certeza já estava a quarteirões, como aqueles aromas que o pica-pau vem assim voando. E assim que fomos chegando e recebendo esse conforto, esse abraço de todos vocês. Se abríssemos para outras perguntas, não tínhamos tempo. O prejuízo seria um fato. E o diálogo foi
de consciência para consciência, foi de vontade como Cristo em nós para a vontade, de Deus para Deus, de Cristo para Cristo, de mente para mente, de alma para alma, de emoção para emoção, de perispírito para perispírito, de corpo para corpo ou sobre divisões. Fizemos um esforço extremo. E por isso, a palavra não define o que queremos dizer, mas se aproximar já serve. Paz profunda e gratidão eterna a todos vocês. Muito obrigado.